Bom dia, alunos! Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre a independência dos Estados Unidos. Lembrando que a independência dos Estados Unidos ele foi um movimento de libertação do país contra a metrópole colonial, que era a Inglaterra. E todos esses conflitos eles vão se iniciar em 1774 e vai se estender até 1776, né? Quando ele começa oficialmente uma guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos, tendo vitória aí os norte-americanos, né? Em 1783, se libertando ali oficialmente dos domínios da Inglaterra. Claro que essa explicação, né, é apenas uma introdução para que a gente relembre o assunto que foi trabalhado, para a gente entender novamente o que realmente aconteceu. Então, a gente vai entender ponto a ponto o processo de independência dos Estados Unidos. Bom, nós vimos que as colônias, elas norte-americanas, as 13 colônias, elas tinham uma certa autonomia perante a metrópole, a Inglaterra. Como foi uma forma de colonização diferente, né? Ou seja, as pessoas que foram para os Estados Unidos, para as 13 colônias, eles foram fugindo de perseguições religiosas na Inglaterra, e a intenção deles realmente era morar, era fixar lá, fazer desenvolver o território. Então, durante um certo período, a Inglaterra deixou que essas colônias tivessem uma certa autonomia, eles poderiam até se comercializar com outras regiões, né? Cada colônia ali poderia escolher o seu governador, criar suas leis, impostos, sem a interferência da metrópole. Então, durante muito tempo, essas 13 colônias, mesmo sendo colônias da Inglaterra, elas tinham uma certa independência política e econômica em relação à Inglaterra. Bom, as 13 colônias inglesas na América, como mostra aí no mapa à direita, né? Então, os Estados Unidos, até ali o século XVIII, eles tinham ali uma certa autonomia em relação à Inglaterra, né? E essas 13 colônias, elas tinham ali diferenças entre si. Ou seja, as colônias do norte, da parte norte das 13 colônias, elas eram formadas por pequenas e médias propriedades, se desenvolvia ali a manufatura, a policultura, várias culturas, e se utilizava a mão de obra livre e assalariada. Já a parte sul ali, dessas 13 colônias, onde mostra aí no mapa, utilizava-se o latifúndio, que são as grandes propriedades rurais, eles eram agroexportador, ou seja, a principal atividade econômica ali era a agricultura, destinada à exportação. Utilizava-se a mão de obra escrava e utilizava o sistema de plantation, ou seja, a monocultura, uma única cultura só. No caso, a produção ali de algodão. Então, esses produtos eram comercializados e vendidos para outras regiões. Diferentemente das colônias do norte, né, que a produção ali era interna, para consumo próprio e não era destinado ali à exportação. Bom, será que isso permaneceu por muito tempo? O que? Essa independência, essa autonomia, essa relativa, né, autonomia em relação à metrópole? A resposta é não. Tudo vai mudar após a Guerra dos 7 Anos, né? O que foi essa Guerra dos 7 Anos? Foi uma guerra da França contra a Inglaterra, que aconteceu entre 1756 e 1763, né? Então, a Inglaterra e a França, elas vão travar uma guerra pela posse ali das colônias americanas, e essa guerra ficou conhecida como a Guerra dos 7 Anos. O que importa saber é o quê? Quem venceu? A Inglaterra. A Inglaterra derrotou a França, mas ela só conseguiu isso
A Inglaterra ela só conseguiu vencer a França porque ela teve o apoio ali das milícias coloniais, ou seja, do apoio dos colonos americanos. E quando essa guerra termina, esses colonos que ajudaram a Inglaterra na guerra, eles acreditavam que seriam ali recompensados por essa ajuda. Mas os ingleses, claro, eles tinham seus próprios interesses, né? Seus próprios ali problemas, e ele vai ser o contrário, eles vão adotar, os ingleses, uma série de medidas muito impopulares, ou seja, que vai desagradar as 13 colônias, ou seja, os Estados Unidos, né? Vai ali aumentar os impostos sobre as colônias, né? Por que eles vão aumentar os impostos sobre colônias? Precisavam de buscar uma forma para pagar ali todos os custos da guerra. Mesmo a Inglaterra saindo vitoriosa em uma guerra, muitas perdas econômicas. Então eles queriam resgatar, recuperar, né, essas perdas econômicas, os custos da guerra, por meio de impostos cobrados às suas colônias. Cria-se o monopólio do comércio do chá, onde os ingleses, onde os norte-americanos, eles poderiam ali comercializar com outras regiões, agora não, somente com a Inglaterra, ficou conhecido como a lei do chá, que a gente já viu. Criou ali o imposto sobre a circulação de mercadorias na colônia, o monopólio do açúcar nas Antilhas. Então, essas leis, né? Ou seja, resumindo, a Inglaterra criou uma série de medidas que tornou ali a vida econômica da colônia mais difícil, sobretudo para os pequenos produtores ali do norte, porque eles atendiam somente o mercado interno, eles não tinham lucros com exportação. Então, principalmente ali os colonos do norte, das 13 colônias, que vão sofrer com essas novas medidas. E isso vai causar revolta e insatisfação por parte dos colonos. Bom, então essa Guerra dos 7 Anos, que aconteceu em 1756 a 1763, foi um conflito entre a Inglaterra e a França. Qual o motivo da Guerra dos 7 Anos? A disputa de terras situadas ali na África, na Ásia, na América do Norte, ou seja, mesmo vitoriosa, né, a Inglaterra, ela vai contrair dívidas com a guerra, ela vai ter custos com essa guerra, pesados, né? Então, onde ela vai buscar recursos para suprir essas dívidas, esses custos com a guerra? Nas suas colônias. Então, as colônias, as 13 colônias que até então tinham uma certa autonomia, vão deixar de ter de uma hora para outra. Então, claro que isso vai gerar insatisfação, porque as 13 colônias, elas tinham uma certa autonomia, uma certa liberdade. E agora isso acaba de repente, né? Com essa série de medidas e impostos que foram criados pela Inglaterra. Por que o interesse nas colônias, né? A Inglaterra, ela tinha ali, qual o interesse da Inglaterra nessas 13 colônias, nas suas colônias? Vocês sabem que a Revolução Industrial surgiu na Inglaterra em meados do século XVIII. Então, a Inglaterra estava à frente do processo industrial. A Inglaterra se envolve numa guerra, na Guerra de 7 Anos, onde ela tem várias perdas econômicas, gastos, custos com a guerra, dívidas que ela precisa recuperar. Então, no contexto da Revolução Industrial, a Inglaterra precisava de consumidores para os seus produtos industriais. Então, ela precisava de uma demanda, uma procura para os seus produtos industriais. Ela precisava também, para manter a sua indústria, matérias-primas. Então, essas matérias-primas poderiam ser extraídas das suas colônias. Então, um grande interesse ali da Inglaterra pelas suas colônias. Outro motivo, a Guerra dos 7 Anos vai gerar enfraquecimento na economia, né? Então, todos esses gastos, custos com a guerra, a Inglaterra vai tentar repassar esses gastos para suas colônias, ou seja, retirar das suas colônias todo o prejuízo. Então, o que ela faz? Ela vai intensificar o pacto colonial. O que é o pacto colonial? É a exclusividade da metrópole sobre a colônia. Então, a metrópole ela tem um total direito de explorar suas colônias, de impor regras para suas colônias. Então, a Inglaterra vai aproveitar esse momento onde ela precisa de consumidores para os seus produtos, onde ela precisa de matéria-prima para produzir
para fazer a sua indústria funcionar. A economia está enfraquecida com a Guerra de 7 Anos, né? E também vai repassar esses gastos, esses custos para as suas colônias. Então, isso ela vai intensificar o pacto colonial. Bom, com o fim da Guerra dos 7 Anos, em 1763, o parlamento inglês ele vai criar uma série de impostos e leis. Como eu já havia falado para vocês, eles vão criar essa série de impostos e leis para poder recuperar a sua economia, para recuperar todos aqueles gastos que eles tiveram com a guerra. Então, dentre as principais leis e impostos criados, foi a lei do selo. A lei do selo, ela estipulava o seguinte, que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas, certidões ali que circulassem na colônia deveriam ter o selo inglês. Então, se fosse pego ali jornal, cartaz, algum contrato circulando sem o selo da coroa inglesa, ele seria confiscado e a pessoa teria que pagar multa, poderia até ser preso. Porque eles, à medida que a pessoa colocasse o selo inglês, ele pagava um imposto. Então, era como se fosse ali a nota fiscal de um produto, né? Outra lei criada foi a lei do açúcar. Então, os colonos, a partir de então, eles podiam comprar o açúcar somente vindo das Antilhas inglesas, ou seja, que era produzido pela Inglaterra. Então, a Inglaterra vendia esse açúcar do preço que quisesse, né? E também aumentou os impostos sobre o melaço, o vinho, o café, seda, o linho, que eram ali os principais produtos que circulavam na colônia, tinha a partir de então um acréscimo. Isso vai causar insatisfação para os colonos. A lei do chá, né? Ou seja, só seria comercializado o chá vindo da Inglaterra, na colônia, que era um produto muito apreciado pelos colonos, mas eles não poderiam comprar de outra região, somente vindo da Inglaterra. Então, a Inglaterra estabelecia ali o preço que ela queria sobre esses produtos. Então, foi criada outra lei, a lei do aquartelamento, né? Uma lei absurda, ou seja, obrigava todo colono a dar moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses. Então, soldados ingleses ficavam ali hospedados na casa desses colonos, de graça, recebia ali casa, comida, transporte, sem pagar nada, tudo nas costas dos colonos. Então, os colonos eles já tinham uma vida difícil, né? Não era fácil a vida para eles. Eles ainda tinham ali que acomodar um soldado inglês na sua casa. E ninguém era obrigado, ninguém poderia recusar e falar que não queria, né? Então, isso aí também foi acumulando uma série de coisas ali, causando a insatisfação, né? Por parte dos colonos. Então, nesse gráfico, a gente percebe ali as 3 principais leis. Então, nós temos a lei do açúcar, né? Com altas taxas, comércio com as colônias inglesas, né? Nessa lei do açúcar, que foi criada em 1764, vai reduzir ali em 50% o imposto sobre o melaço estrangeiro, concorrendo, então, o melaço estrangeiro vindo de fora vai concorrer com o melaço interno, causando insatisfação. Vai ali estabelecer impostos adicionais sobre o café, açúcar, roupas brancas, vinhos, artigos de luxo. Vai determinar também que as mercadorias ali produzidas nas colônias, elas deveriam ser vendidas exclusivamente para a metrópole, acabando com o comércio triangular, né? Outra medida foi a lei do selo, né? Que tinha que ter todos os documentos, ter o selo da metrópole, né? Houve um aumento desses produtos, então era como eles eram obrigados a ter o selo, vai aumentar consideravelmente, né? Então, exigiu ali o uso do papel timbrado, que era especial ali para todos os documentos públicos. Então, vai ter um acréscimo sobre esses documentos públicos, já que teve que ser obrigado a usar o selo, né? Só que essa lei do selo, eles ali de imediato fizeram uma série de protestos, né? E ele não durou muito tempo não, só um ano. Depois de um ano,
o parlamento inglês resolveu tirar ali a lei do selo. Então, ela sai de cena. A lei do selo não vigora mais. E a lei do chá, que é onde ali temos altos impostos e o monopólio para a Companhia das Índias Orientais. Então, a lei do chá, que aconteceu em 1773, vai aumentar a taxa de impostos sobre a comercialização do chá, né? E como resposta ali ao governo metropolitano, como eu expliquei para vocês, os colonos se disfarçaram de índio, né, esses manifestantes, e eles tomaram o porto de Boston e despejaram toda a carga de chá inglês que estava lá no porto de Boston e jogou ao mar. Lógico que a Inglaterra vai reagir imediatamente e, como eu já havia falado para vocês, ela cria a lei de coerção ou lei dos intoleráveis, fechando ali o porto de Boston. Então, foi a reação imediata da colônia, ou seja, contra a metrópole, a lei do chá, e a metrópole não vai aceitar isso, esse derramamento do chá deles. Então, eles vão querer tomar uma medida ali restritiva, que foi a lei dos intoleráveis. Bom, então, reagindo à lei do chá, como eu falei para vocês, como mostra a imagem, os colonos eles realizaram a festa do chá em Boston, ó, nome pelo qual é conhecida a destruição, em 1773, de 3 centenas de chá retirados dos navios ingleses no porto de Boston por comerciantes disfarçados de índios. Então, eles disfarçaram de índios, como mostra na imagem, e jogou todo o carregamento de chá dos ingleses no mar. Então, a Inglaterra, lógico que ela vai reagir automaticamente, né? Ela não vai gostar nada disso, esse prejuízo que eles tiveram. Então, eles vão ter uma retaliação, eles vão querer ali ser ressarcidos por esse prejuízo. Então, como eles não acharam de imediato culpados, aí eles criam essa lei de coerção, né, em resposta a essa manifestação. Então, o governo metropolitano da Inglaterra ele decreta o fechamento do porto de Boston, né, e, além do mais, essa lei de coerção ela obrigava os colonos a ressarcir os prejuízos causados por Boston, lá no porto de Boston, né, e limitava ali a organização em assembleias. Perante isso, né, a Inglaterra iria ficar quieta? Claro que não. Então, qual foi a reação da mesma, gente? Responde aí para mim. Qual foi a reação da Inglaterra com essa manifestação, onde os colonos jogaram todo o carregamento de chá inglês no mar? Sei que muitos vão responder, né? A Inglaterra cria a lei de coerção. E os colonos chamaram ela de lei dos intoleráveis. Da lei dos intoleráveis, nome designa o quê? As leis promulgadas pelo parlamento em 1774. Essa lei foi criada em represália à revolta da festa do chá, com o objetivo ali de conter todo o clima de insubordinação, né, que foi criado naquele momento. Então, as duas principais medidas criadas pela Inglaterra foi o fechamento do porto de Boston, né, até que os colonos pagarem todo o prejuízo, então não saía nada e não entrava nada. E também a segunda medida tomada foi o julgamento dos colonos rebelados. Outra medida ali tomada pela coroa inglesa. Em 1774, os colonos eles vão se reunir num congresso chamado Primeiro Congresso da Filadélfia. O não era a independência ainda não. Era o quê? Acabar com as leis impostas pela metrópole. Então, eles queriam se livrar daquelas leis que foram criadas pela Inglaterra, né? Então, eles queriam se livrar dessa opressão inglesa. Aí, eles elaboraram uma petição para o governo inglês, solicitando o fim da lei dos intoleráveis, né? Ou seja, e também eles queriam um direito de representação no parlamento, de fazer parte do governo. Os colonos, eles declararam nesse documento lealdade
e afirmava que a separação, ou seja, a independência não era o objetivo. Claro que a Inglaterra ela não vai aceitar, ela vai rejeitar essa proposta do documento, não vai aceitar de forma alguma, né, acabar com as leis que foram impostas por ela. Bom, o governo ele reagiu. Como que ele vai reagir? Ele vai destruir um depósito de armas dos colonos. Eles vão descobrir sobre esse depósito de armas e vão acabar com ele. Então, os colonos, então, o que eles vão fazer? Eles vão se reorganizar em um segundo congresso. E nesse segundo congresso, agora, eles tinham outras ideias. Então, nesse segundo congresso da Filadélfia, foi decidido também, né, eles vão redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, ele redige a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que vai acontecer em 4 de julho de 1776. Então, na imagem aí, mostra eles reunidos, né, para assinar essa Declaração de Independência, onde eles queriam finalmente se libertar do domínio inglês. Então, esse documento, pelo qual as 13 colônias, elas declaravam e justificavam ali os motivos da independência em relação à Inglaterra. Bom, como vocês sabem, tudo foi baseado nas ideias iluministas, que os colonos lutaram pela independência. Assim como aconteceu na França, a Revolução Francesa, assim como aconteceu no Brasil, o processo ali da Inconfidência Mineira, eles baseavam nas ideias iluministas, né? Porque as ideias iluministas, o que ela pregava? O Estado liberal, ela criticava o antigo regime, que era o poder absoluto nas mãos do rei, ela pregava o respeito à liberdade individual, a liberdade de pensamento, o controle do Estado pela sociedade. Eles achavam que a sociedade ela não deveria ter um controle total do Estado sobre ela. Eles pregavam também o poder da maioria expressa pelo voto, né? Rousseau, ele falava do livre comércio, da valorização da razão. Então, essas ideias iluministas, elas foram fundamentais para que eles ganhassem força para buscar esse processo de independência. A independência dos Estados Unidos, ela aconteceu então com a insatisfação da colônia. A colônia estava insatisfeita com o quê? Com os altos impostos. Então, em reação a esses altos impostos, os colonos fazem manifestações. E dentre essas manifestações, foi jogar todo o carregamento de chá no mar. Em reação a essa manifestação, a Inglaterra cria a Lei dos Intoleráveis, uma lei de coerção. Então, isso vai levar aos colonos a se reunir num primeiro congresso para revogar essas leis, para tirar essas leis, principalmente a Lei dos Intoleráveis, ou de coerção. A Inglaterra não aceita, então eles se reúnem em um segundo congresso continental na Filadélfia e finalmente declaram a colônia independente da Inglaterra, né? Então, vocês viram que um fator puxou o outro. Tudo começou, a insatisfação da colônia pós-Guerra dos 7 Anos, né? A guerra entre a França e a Inglaterra, que ela vai intensificar essa cobrança de impostos. Aqui tem um trecho em inglês muito pequenininho, claro que ninguém vai ler, mas da Declaração de Independência da América, né? E aí essa Declaração de Independência continha ali como seria as 13 colônias a partir de agora. Então, em busca da independência, né, essa difusão das ideias iluministas, colônias, eles tiveram apoio da França e de outros países também que eram rivais da Inglaterra. Então, eles vão declarar guerra ali para a Inglaterra. E em 1783, o Tratado de Versalhes, a Inglaterra acabou reconhecendo a independência das 13 colônias. Ela foi obrigada ali a estar reconhecendo essa independência. Então, assim, foi criada em 1787 a Constituição dos Estados Unidos. O que é Constituição? Um conjunto de leis que rege o país, né? E essa Constituição, que foi criada em 1787, ela está em vigor até hoje, né?
E é interessante que ela teve como preocupação, essa Constituição, a defesa comum e a prosperidade geral. Então, criou-se ali, a partir daquele momento, uma república presidencialista, onde o forte poder executivo ele seria, acima de tudo, resultante de um consenso popular. Então, tudo que fosse decidido ali, né, seria ali os representantes escolhidos por meio do voto, e qualquer decisão política seria resultante do consenso popular, onde que todos pudessem ali concordar no que está sendo pregado. Então, essa primeira medida tomada pelas 13 colônias, a criação de uma Constituição, foi um fator determinante para contribuir para o progresso daquele país. Bom, a importância do movimento. Primeiro, foi o primeiro país da América a se tornar independente, né? Posteriormente, aí veio o Brasil e outras regiões. Esse movimento de independência vai influenciar os outros movimentos de libertação da América, que vai ocorrer no século XIX. O Brasil foi em 1822, então todas as colônias ali da América Latina vão começar seu processo de independência. E foi o primeiro movimento que se inspirou no iluminismo e triunfou, que deu certo na América. Então, na América, eles foram os primeiros ali a se inspirar e dar certo. A Inconfidência Mineira se inspirou, mas não deu certo. Eles não conseguiram, né, ir para frente. Na América, sim, os Estados Unidos foram os primeiros a se inspirar no iluminismo e se tornar um país independente. Bom, agora eu vou deixar para vocês 3 perguntinhas. Primeiro, explique como a Guerra dos 7 Anos atingiu as 13 colônias. Vocês vão estar respondendo aí para mim, para que na próxima aula a gente possa estar trabalhando essas questões. Então, fica aí a pergunta. Então, se você souber responder essas 3 perguntinhas aí oralmente ou por escrito, você entendeu que foi o recado que foi passado na aula. Então, primeiro, como a Guerra dos 7 Anos atingiu as 13 colônias? O que está relacionado a Guerra dos 7 Anos com a independência? O que mudou na vida desses colonos? 2. Quais foram as leis impostas pela metrópole e qual a reação dos colonos? As principais leis que foram impostas aos colonos e como que os colonos vão reagir? Eles vão aceitar essas leis? Como que vai acontecer todo esse processo? E 3. De que forma o iluminismo influenciou a independência dos Estados Unidos? Então, isso aí a gente sabe que o iluminismo ele teve uma influência muito grande nesse processo de independência, não só dos Estados Unidos, mas como também de outros movimentos que aconteceram também lá na Europa. Então, eu quero que vocês me digam qual foi a influência, o que o iluminismo pregava, que serviu de suporte para esse processo de independência. Quero que vocês respondam por escrito no caderno. Se for necessário, assista novamente a videoaula, onde tem todas as respostas, ou consulte a sua apostila, tá? Porque a gente vai trabalhar isso na próxima aula. Um grande beijo a vocês, até a próxima. Como eu disse, se ainda ficou alguma coisa que não está claro, assista novamente, leia a apostila, sublinhe as partes principais, que a gente vai discutir esse assunto na próxima aula. Um beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus e continue ali o estudo pessoal de vocês, assistindo às aulas, sublinhando ali as ideias principais. Quero que vocês também leiam aquele resumo do LA, aquela primeira parte, que fala todos os processos ali do processo de independência dos Estados Unidos, dessa emancipação política, os líderes, né? O que foi essa Guerra dos 7 Anos, como que ela ocorreu, qual o desfecho dela. E vocês sabem que ela ali estava, ela foi ali o pontapé inicial para o processo de independência, né? Porque depois dela, que começa todo um processo de mudança na colônia, que não tinha antes, né? Onde as colônias ali vão deixar de ter aquela certa autonomia, aquela relativa autonomia que eles tinham, eles vão perder. Então, isso vai causar uma insatisfação geral da população, devido àquela série de leis que foram criadas ali de uma hora para outra,
proibindo até as 13 colônias de comercializar com outras regiões, com outros países, certo? Então, por hoje é só. Agradeço a vocês pela atenção e até a próxima.